Tô falando aqui de Curitiba, um dia que estava lindo, maravilhoso, mas Curitiba é sempre assim, está chovendo e frio. A gente ainda não se acostumou com isso, apesar de eu já morar aqui há quase 20 anos, pelo menos 18 eu já moro aqui. É sempre surpreendente essa cidade. A gente acha que a gente está feliz com o sol lindo e vem a chuva e o frio e acaba tudo rapidamente. Então, estávamos felizes até umas 6:30 da tarde, com um clima super agradável, e agora caiu o mundo aqui. Eu falei, pronto, só falta acabar a minha internet também, mas estamos aqui conectados. Eu sou Fernanda Buzardo, eu atuo com a área de desenvolvimento de sistemas para a internet há pelo menos 20 anos. Na área do marketing digital há 14, e desde mais ou menos uns 13 anos para cá, venho fazendo um trabalho com as escolas aqui do Paraná, com os colégios e escolas, a respeito do uso seguro das crianças e dos adolescentes. Boa parte dos meus clientes aqui são escolas particulares, porque tem essa flexibilidade de trazer conteúdos diferentes para o curso da escola, diferente um pouco do que acontece nas escolas públicas. Há também algumas atividades aqui em colégios públicos, mas é muito mais uma reunião com a associação de pais do que uma promoção, né, do que algo que a escola esteja realmente de fato promovendo. É a forma como as escolas públicas conseguem trazer temas diferentes. Então, é mais ou menos esse trabalho. O trabalho que acontece aqui no Paraná é presencial e acontece em conjunto, tá? Tanto com as crianças, como a gente ensina de fato eles a entender mais da mecânica da internet, dos problemas, dos riscos, e daí depois a gente tem uma conversa com os pais, com os professores, para explicar o cenário daquele perfil do ano, né? Porque cada vez que a gente reúne crianças diferentes, a gente tem um perfil diferente também. Tem algumas crianças um pouco mais desenvolvidas, outras um pouco mais tímidas, enfim, cada vez que a gente reúne essas crianças tem um perfil, acaba se desenhando um perfil diferente. A conversa que eu quero ter hoje com vocês é a respeito do comportamento da criança, do adolescente nos ambientes virtuais. Por que eu falo que é uma conversa? Porque é uma troca de informações, é uma troca, e o objetivo principal sempre é provocar algumas reflexões. Algumas informações que eu vou compartilhar aqui com vocês são informações a nível nacional, dados de usuário, dados de comportamento a nível nacional. É importante que vocês peguem essas informações e tentem traduzir, trazer para o universo e para a realidade de cada um de vocês. E claro, né, observar um pouco mais, com um olhar um pouco mais atento, se por alguma razão seu filho, a criança que você convive, ela se encaixa em alguma dessas informações, alguns desses comportamentos que eu vou trazer para vocês. Fique à vontade ali para quem está online para fazer as perguntas para o chat e, claro, preencher aí também fisicamente para que a gente possa tornar esse encontro ainda mais rico. Vou começar falando um pouquinho para vocês sobre como é o cenário Brasil. Atualmente somos 165 milhões de brasileiros conectados à internet. As redes sociais são as queridinhas do brasileiro, né? Realmente é um ambiente onde a gente fica bastante tempo conectado. Não sei se é do conhecimento de vocês, mas o brasileiro fica em média 10 horas conectado. Isso é mais que a média global de conexão. Isso que a gente tem a nossa conexão, que é um pouco instável, né? A gente às vezes acaba perdendo bastante sinal, mas a gente tem um uso muito excessivo. Então, independente se é jovem ou se é adulto, é, criança, adolescente, o uso é extremamente intenso. E as redes sociais acaba sendo a fatia que mais fica conectada, aproximadamente dá quase 4 horas, dessas 10, dá quase 4 horas do tempo a gente permanece conectado usando as redes sociais. O Facebook possui 119 milhões de brasileiros com acesso a conta ativos, né, usuários ativos, seguido do Instagram com 135 milhões. Repare que o Instagram ele acaba sendo superior em termos de números de usuários conectados, então acabou já virando um pouco o jogo. Talvez esse cenário não seja muito da realidade de algumas pessoas, até por conta da faixa etária. Quando a gente fala de faixa etária, a partir dos 45 anos, as pessoas usam muito mais o Facebook do que o Instagram, mas na realidade brasileira é que, em termos de número de usuários, o Instagram ele é superior ao Facebook.
Na sequência, a gente tem o TikTok com 99 milhões de brasileiros acessando e utilizando o TikTok. Não sei se algum das crianças de vocês já falaram, já trouxeram algum conteúdo do TikTok. É uma rede que vem crescendo bastante e ela é muito usada pelo jovem. O jovem de 16, né, acaba sendo dos 13, mas na nossa contabilização a gente pega dos 16 aos 24 anos. É a faixa etária que mais utiliza o TikTok. Então, se tem alguém na tua casa que tem aí essa faixa etária, com certeza é alguém que conhece, alguém que usa, que é alguém que já está mais familiarizado com o TikTok. O YouTube, que é o canal que tem o maior volume de usuários brasileiros, é o YouTube, com 142 milhões de brasileiros acessando, e é engraçado porque a gente não entra no YouTube, né, para acessar o conteúdo dele, a gente acaba recebendo os conteúdos do YouTube de diversas maneiras, seja através de um link que a gente recebe no WhatsApp, ou de repente quando a gente entra num portal de notícia, tem uma notícia, tem um vídeo, aquele vídeo geralmente está hospedado, está armazenado dentro do YouTube, os próprios cortes que a gente está vendo bastante de podcasts, que são também realizados dentro do YouTube. Então, o YouTube é aquela peça-chave que a gente coloca. A gente nem sabe mais de onde está vindo o vídeo, mas pode ter certeza que o vídeo está ali dentro do YouTube e ele consegue absorver, entrar em todas as estruturas através dos links, através das incorporações, e a gente nem sabe que a gente está acessando um conteúdo do YouTube. Por isso, às vezes, as pessoas até se espantam um pouco quando observam que a principal, né, o principal canal com maior volume de usuários conectados no Brasil é o YouTube, com 142 milhões de brasileiros. O WhatsApp é o principal canal para troca de mensagem, isso é unânime em qualquer faixa etária, em qualquer lugar. O WhatsApp ele é extremamente uso total, várias vezes ao dia e de uma maneira extremamente intensa. E aí, não sei se do conhecimento de vocês, mas a gente tem ainda que o Discord. Acho que algumas famílias já ouviram falar do Discord, que é um aplicativo de mensagem também, muito utilizado por quem joga. Foi matéria do Fantástico, foi matéria de diversos lugares a respeito dos conteúdos mais sensíveis que o TikTok, que o Discord acaba abrigando, né, hospedando. Mas, apesar de ter tido toda essa repercussão, em termos de número de usuários brasileiros, não é muito expressivo quando a gente compara com as outras plataformas, tá? O número de usuários global, ou seja, em todo o mundo, quem tem conta no Discord, somos-se 154 milhões de usuários ao redor do mundo inteiro. No Brasil, a gente não chega a 10 milhões de brasileiros utilizando o Discord. Discord, para quem não conhece, é como se fosse o WhatsApp, só que esquisito. A palavra é essa. Não tem palavra melhor para definir o Discord do que um aplicativo esquisito, que quem usa mais são as pessoas que têm uma conexão mais intensa e é utilizado muito mais para quem joga online, para quem é gamer. Então, eu trouxe ele porque é um canal algo diferente do nosso uso, esteve muito em alta nos últimos meses por conta dessas reportagens, por conta dessas matérias e, claro, né, por conta do conteúdo que ele acaba hospedando. Mas talvez não seja ali o cenário das famílias de vocês, mas é sempre bom a gente ficar antenado, ficar ligado com esses termos, com esses nomes, até para a gente conseguir identificar aquilo que está dentro da nossa casa e por vezes a gente desconhece. Então, esse é o cenário do nosso Brasil e principalmente do adolescente brasileiro. E como eu falei com vocês, o objetivo nosso é de provocar reflexões. Eu quero que vocês, pais responsáveis, saiam desse nosso encontro atentos e comecem a observar um pouco mais o que acontece dentro da casa de vocês, o que está em torno de vocês, até para que a gente consiga, e vocês também consigam tomar decisões, atitudes, conduções melhores. Então, o nosso objetivo é trazer vocês um pouquinho para a realidade do que está acontecendo em termos de comportamento do adolescente online e que vocês comecem a observar um pouco mais, de uma maneira mais atenta, a casa de vocês. Agora vamos falar um pouquinho sobre o adolescente online, sobre a criança e o adolescente.
24 milhões de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos são conectados à internet no Brasil. 24 milhões. Isso representa 92% dos brasileiros que têm essa faixa etária, dos 9 aos 17 anos, que tem essa faixa etária é a galera que está conectada. Então, a gente pega praticamente todos os jovens, as crianças que têm entre 9 e 17 anos. Eu vou reforçar mais uma vez que a faixa etária é dos 9 aos 17, para que vocês entendam que a gente está pegando tanto a parte de crianças mesmo, quanto a parte de adolescentes para trazer o cenário real para vocês. 82% possuem contas nas redes sociais. 96% dessas crianças com acesso à internet que estão conectados acessam a internet através do celular. 63% acesso à internet através da TV. Olha que curioso. Talvez algumas coisas fujam um pouco da ideia que a gente tem às vezes, né? Como que a gente imagina uma conexão? A gente imagina a conexão através do aplicativo ali, através do celular, mas para quem tem Smart TV em casa, há a forma de também acessar a internet e acessar principalmente o YouTube é através da TV. Então, isso é um ponto importante. Se você tem TV em casa e ela é uma TV conectada à internet, seja ela sendo uma Smart TV ou ela utilizando aqueles aparelhos para transformá-la em Smart TV, as crianças, os adolescentes acabam utilizando bastante a TV para acessar a internet. Quando a gente pega esse acesso da TV, 91% desses acessos é através das classes A e B, né? A classe social A e B, que acaba tendo um acesso muito mais intenso, com 91%, mas pegando somente essa fatia de classe social A e B. 24% acessa via o videogame, então, seja através do console, né, o aparelho de videogame propriamente dito, ou seja através do PC, do computador que tem em casa, é a forma como eles acessam, mas via videogame, tá, pessoal? Não é via computador ou via telefone, porque esses já estão separados. E aí a gente tem os que acessam, a 43%, os que acessam a internet via computadores, seja um notebook ou seja aquele PC, aquele computador que de chão, né, que coloca na mesa, assim, que tem aquele cabine, aquele PC, aquele gabinete um pouco maior. Então, independente se é um notebook ou se ele é um PC, 43% acessam via computadores. Por que que é importante saber desses dados, esses números todos? Para a gente entender quanto de adolescente está online, está ativo na internet e por onde eles acessam a internet. Porque às vezes a gente deixa ele sem celular, mas deixa ele sem celular, mas ele tem a TV. A TV ele vai acessar a internet do mesmo jeito. Às vezes a gente tira o celular ou tira o computador, o videogame, por exemplo, mas deixou o computador ou deixou o celular ativo, então a gente precisa entender as frentes que o adolescente tem para acessar a internet, para consumir os conteúdos online. E os canais, pessoal? Os canais que o adolescente utiliza, 78% deles, o WhatsApp é o preferido deles para conversa de fato mesmo, Instagram, TikTok e só um pouquinho ali dos adolescentes acabam usando o Facebook. Esse número do Facebook, ele é até bem expressivo, porque não é uma rede que o jovem gosta de utilizar, mas ele acaba utilizando porque alguns games dão vida extra, dão recursos extras, se você se conecta com o Facebook ou algo do tipo, então eles acabam tendo essas contas para isso. Outras vezes também, outra realidade é porque tá lá o pai, a mãe, o tio, os parentes e tal, e eventualmente alguém pede uma ajuda, alguma coisa, eles acabam precisando ter uma conta ali no Facebook só para dizer que tem, só para fazer ali o meio de campo, mas não é uma rede que eles utilizem intensamente. A gente está falando aqui em rede social, Instagram e TikTok são os dois ambientes que eles mais passam tempo conectados e para mandar mensagens, para conversar com as pessoas, eles, assim como nós, também utilizam o WhatsApp. Consumo, o que que o adolescente faz online? Ele ouve música, por incrível que pareça, 87% usa a internet para ouvir música, seja através do YouTube, Spotify, da forma como ele encontrar, ele gosta bastante de ouvir música online.
Aí sim, logo depois, na sequência, assistir vídeos. E aí, gente, vídeos de todas as formas possíveis, seja Instagram, YouTube, TikTok, por onde ele puder consumir vídeos de todas as espécies que existir, eles vão consumir vídeos. É uma faixa etária que consome muito mais vídeos do que o próprio adulto. A gente ainda consome notícias, né? Acessa os links, acessa os portais, mas o consumo do jovem ele é muito focado. Ou ele está ouvindo música, ou ele está assistindo algum vídeo, ou ele está jogando online. Eles gostam bastante de jogar, seja através ali do celular, com aqueles joguinhos, aplicativos de jogos, seja através do console, do aparelho de videogame propriamente dito, ou para quem tem o computador em casa, através do computador, os games online. Então, eles estão sempre também jogando alguma coisa. E eles usam para se conectar, para conversar com as pessoas através dos chats, muito mais através do WhatsApp, mas também tem um pouquinho ali de participação através dos directs no Instagram e acreditem, através das mensagens privadas também no TikTok. Uma informação bem preocupante e bem importante que talvez seja de desconhecimento de vocês. Ah, o que que o adolescente pesquisa também na internet? Crianças e adolescentes por contato de temas sobre saúde. É muito curioso quando a gente traz isso, porque se o adolescente está pesquisando isso online, é sinal de que algo está despertando o interesse dele. Então, a gente tem formas de ter uma alimentação saudável, informações sobre dietas e refeições para 49% dos adolescentes e informações sobre doenças, sintomas, problemas de saúde, como se prevenir e como tratar de doenças. Gente, se o adolescente pesquisa isso online, é porque de alguma forma ele não tem essa base ou ele não tem esse tipo de informação sendo circulada no ambiente offline dele, vamos chamar assim. É um tema que preocupa esse adolescente que ele vai pesquisar na internet. Só que aí a gente mora o primeiro ponto delicado, por onde ele anda se informando. Porque é curioso pensar que um adolescente que tem ali entre 9 e 17 anos está pesquisando sobre como manter alimentação saudável ou sobre dieta. E ele vai ter que tipo de acesso, que tipo de informação? De uma blogueira, de alguém que faz uma dieta maluca. Acho muito difícil que um adolescente vá procurar, por exemplo, um médico nutricionista ou um nutrólogo, ou de repente um gastro, ou alguém que tenha ali um viés, pelo menos científico, para falar sobre alimentação e alimentação saudável para a faixa etária deles, que também isso é um ponto bem importante. A gente vai pesquisar sobre dieta na internet, tem as mais malucas possíveis, tem as boas também, mas tem muita coisa muito maluca, mas é muito mais voltado para o adulto que já está com o seu corpo formado. Aí esse jovem vai consumir esse tipo de informação. É um ponto bem delicado e é algo importante para a gente perguntar em casa. Perguntar para o filho, perguntar para a criança, viu, você já pesquisou algo sobre doença na internet? Você já pesquisou sobre como tratar uma gripe online? Tipo, sabe, a gente precisa começar a pescar essas informações, como quem não quer nada deles, para saber um pouco mais e o porquê que eles gostariam de saber sobre esses assuntos. Outro ponto importante, o vício. Quando a gente fala que a gente tem um adolescente em casa, uma criança que ela é muito intensa o uso, ele não sai do celular, mas a linha é bem fina, pessoal. É daquilo que é um uso intenso e daquilo que já se assemelha ao vício ao conexão, ao aparelho, a estar conectado. É uma linha bem tênue, é bem fino ali a linha entre você ser somente um usuário intenso, a ser um usuário de fato viciado, propriamente dito, em conexão e em estar conectado. O que que chama a atenção? O que são os pontos, os sinais de que talvez em casa você tenha um adolescente muito mais viciado em internet e estar conectado do que alguém com uso intenso? Primeira informação, se ele. Deixa eu tentar ver se eu consigo encolher essa barra. Eu não sei se vocês estão vendo essa barra, mas eu acho que não. Mas enfim, vamos continuar. Dormir com o celular. Se a criança que mora na sua casa, ele dorme com o celular ao ponto de muitas vezes derrubar o celular na casa. Sabe quando a gente mesmo está assistindo os vídeos deitados e tudo mais, ele acaba dormindo com o celular na mão.
já é um sinal de que ele tem um comportamento muito mais de vício do que do uso intenso. Outra coisa, ele não consegue dar atenção ao que está em torno dele. Então, ele não vê de fato nada que acontece. De repente, alguém bate em casa, ele nem viu, ele nem ouviu. Por quê? Porque ele estava no celular. Isso já demonstra também que não é que ele é desligado. Não, ele já tem comportamentos, ele já apresenta sinais de que ele pode ser uma criança muito mais viciada do que de uso intenso. Usa o celular enquanto está falando com outras pessoas. Isso é algo também bem comum. Às vezes a gente está falando com a criança, com o nosso filho, pede alguma coisa para ele e ele está com o celular na mão, digitando alguma coisa ou vendo alguma coisa e ele só responde, mas ele não responde a gente. Ele não conseguiu responder, ele só fingiu, ele só balbuciou alguma coisa. Por quê? Porque ele não, ele está usando enquanto fala com uma outra pessoa. Então, observe, comece a observar esses pequenos sinais, esses pequenos comportamentos. Talvez, quando a gente junta tudo, a gente observa que ele não tem um uso intenso, ele tem um uso de assemelhado já a um vício. E o vício, por incrível que pareça, pode ser de desconhecimento de vocês, ele já é considerado uma doença, inclusive com uma CID, ou seja, ele já é considerado pela Organização Mundial de Saúde uma doença, e ele já tem o registro dessa doença, ou seja, realmente já tem inclusive tratamentos para tratar disso. Celular e alimentação, ele come enquanto ele usa o celular. E aqui eu vou até fazer um parêntese, tá, pessoal? Eu estou falando aqui desses hábitos, talvez adultos se reconheçam nesses hábitos, nesses comportamentos. Então, começa não somente olhar o filho, não somente olhar a criança que está dentro de casa, mas também olhar um pouquinho o nosso próprio comportamento. Se você come, almoça enquanto está navegando na internet, está respondendo alguém, você também tem um hábito, tem sinais que você é muito mais viciado do que você tem um uso intenso. O adolescente acha muito mais fácil mandar uma mensagem do que falar com a pessoa. Ah, mas é porque é mais rápido. Não. Isso já é um sinal de que ele não consegue ter sociabilidade com outras pessoas e ele prefere mandar uma mensagem. E quando você vai ver a mensagem, é uma mensagem com duas palavras e uma figurinha. Então, comecem também a observar essa dificuldade de se relacionar com pessoas fisicamente. E ele, às vezes, prefere mandar a mensagem todinha, áudio, se duvidar, do que ele tiver que falar pessoalmente com alguém. O humor dele. Ele só consegue ver graça em qualquer coisa da internet. Eu confesso que eu também, algumas coisas realmente, eu consigo ver muito mais graça nas coisas na internet, tem um time muito melhor do que fora. Mas ele tem alterações de humor muito repentinas com algo fora da internet. Isso também já é algo bem importante e preocupante, porque é como se ele dependesse do aparelho, da conexão, do conteúdo que está online, para ele se sentir feliz. Isso é um ponto bem importante, pessoal. E ele é isolado. Parece sempre que ele está no mundo de Nárnia ali, ele está no mundo dele que ele não gosta, ele não quer, por exemplo, ir na casa num domingo de almoço de família, na casa de uma tia, ele prefere ficar em casa. Confesso que eu, Fernanda, também prefiro, porque tem umas tias, tem uns parentes que, meu Deus do céu. Mas um adolescente, uma criança que ainda não tem o poder de escolha, ele prefere ficar em casa sozinho, isolado, porque ele vai estar com o aparelho dele conectado à internet do que ele se relacionar com as pessoas da própria família, também é um ponto de atenção. Então, observe esses sinais. Se em algum momento a criança de vocês começam a observar que ela preenche todos esses comportamentos já é um ponto bem importante de atenção e a gente começar a moldar um pouco diferente a mecânica e o funcionamento da casa para diminuir um pouquinho mais esse uso, que aparentemente é intenso, mas na verdade ele é muito mais de vício do que de intensidade. Eu não sei se vocês conhecem essa palavra, FOMO, Fear of Missing Out, quer dizer medo de perder. FOMO, parece fome, mas é FOMO. É o medo de perder. Perder o quê? Perder algo que está online. É algo que é uma síndrome
que o adolescente manifesta fisicamente, ele tem manifestações físicas, ele sente dores, ele sente suores, transpirações, irritabilidade. Por quê? Porque ele ficou muito tempo sem acessar o aparelho dele, ou ele ficou muito tempo sem se conectar, e ele começa a ter esse medo de estar perdendo algo. É como se ele tivesse que ter essa conexão para ele ficar sabendo de tudo que está acontecendo, é como se ele tivesse medo, medo mesmo, propriamente dito, de perder. Então, depois que a gente teve a pandemia, a FOMO ficou muito mais intensa. Por quê? Porque eles permaneceram muito mais tempo conectados por conta do isolamento social. Então, a gente precisa tirar um pouco essa conexão e botar essas crianças para se relacionar fisicamente, para evitar realmente essa síndrome. É quando o filho sofre quando ele não está online. E, de novo, ele tem manifestações físicas, tá? É medo de fato mesmo. Você vai achar que é exagero, ou que vai falar assim, nossa, que loucura. Mas não, gente, isso é fato mesmo, científico também, já demonstra que ele tem uma dependência tecnológica. Veja que são alguns sinais, quando a gente junta vários, um sinal daqui, o outro dali, um comportamento acolá, quando a gente junta, a gente tem o olhar inteiro da situação, e às vezes essa situação está dentro de casa, só que a gente não teve a sensibilidade ou não pôs muita importância para aquilo, e quando a gente vê, torna um problema muito maior. E aí o tema de hoje, né? O que que o seu filho faz de fato na internet? Nós temos alguns gargalos, algumas situações que são problemas para o jovem, para o adolescente. Primeiro é o cyberbullying, que boa parte do cyberbullying ele é minimizado pelas famílias. Por quê? Porque parece algo tão bobo quando começa, algo tão bobo que nós adultos, que já temos uma maturidade, que nós já temos um pouco mais de equilíbrio emocional, que nós não temos o uso da internet, nós não temos a necessidade de pertencer naquele ambiente virtual, que é diferente para o adolescente, a gente minimiza. E aí a criança acaba sofrendo muito mais, de uma maneira muito mais intensa, o cyberbullying. E o cyberbullying é uma das principais causas de suicídio entre os adolescentes. É algo muito grave. E, de novo, nós, como pais, minimizamos porque a gente não acha que seja tão importante assim, acho que não precisava dar tanta importância, mas para eles, para os adolescentes, o que acontece no ambiente virtual tem um peso diferente do que acontece para a gente. Por exemplo, o peso que a gente dá, nós adultos damos para o que acontece dentro do trabalho, para uma fala que algum colega do trabalho fez para a gente, ou alguma situação que a gente está vivendo, principalmente nos ambientes profissionais, a gente traz isso para casa, a gente fica pensando, a gente fica tenso, a gente fica estressado, a gente muitas vezes fica até remoendo toda aquela situação. Para a gente, aquela situação real, física do ambiente de trabalho tem um peso muito maior. Agora, para o adolescente, aquilo que ele está vivendo nos ambientes virtuais tem um peso muito maior. Só que a gente acha que não é tão importante porque nós não damos essa mesma importância. Só que para eles, sim, é extremamente importante. É o ambiente deles. Para eles, esses ambientes têm um peso e têm uma importância muito maior. Ser vítima de um cyberbullying é muito mais grave, intenso, para um adolescente do que para a gente, adulto. E a gente simplesmente tira, fecha, desconecta e vai viver a vida. A gente tá na outra função. Mas para o jovem, para o adolescente, ele não tem essa maturidade, essa capacidade e principalmente a importância que ele dá para esses ambientes é muito maior do que a gente dá para esses ambientes. Então, o cyberbullying é um ponto muito importante. As denúncias também que essa Fernet recebe de imagens de abuso sexual de crianças, e a gente sempre imagina algo muito terror, algo muito, não que não seja, mas como se fosse um ato sexual propriamente dito, e muitas vezes a imagem mais inocente e boba que nós, pais, compartilhamos publicamente é o que vai ser usado para ter algum tipo de uso pornográfico. Vamos dar um exemplo claro. A gente vai para a praia, a gente está feliz, a gente tira uma foto da nossa filha ou do filho na praia, de biquíni, a gente não tem o olhar criminoso, abuso, enfim, a gente não tem o olhar do perigo daquela foto. Aquela foto é usada para fazer qualquer tipo de chantagem com as crianças, a comercialização dessas fotos, e a gente, como pais, publicou ali no nosso Insta, como quem não quer nada, sem dar a devida a atenção, importância, e quando a gente vê, usaram a foto da nossa criança para outra coisa que não tinha nexo
Quando a gente fala sobre o abuso e o uso das imagens, as pessoas sempre imaginam algo pornográfico explícito, e não é. É algo natural, do corriqueiro, do dia a dia, e que foi usado para outro fim, foi tirado de contexto, foi manipulado, às vezes, a imagem para dar um outro destino a ela. Então, a gente também precisa tomar cuidado não só com o que o adolescente faz, mas com o que nós fazemos com as nossas crianças no ambiente virtual. A Safernet é uma instituição não governamental, sem fins lucrativos, que o objetivo dela é trazer o desenvolvimento e os direitos humanos nos ambientes virtuais. E ela, inclusive, faz alguns encaminhamentos para o Ministério Público, para a polícia, enfim. Então, ele tem vários indicadores dando um panorama sobre os crimes virtuais, principalmente com crianças e adolescentes. É uma instituição super séria. E houve um aumento significativo de quase 10% em 2022 de denúncias de uso de imagem de crianças e adolescentes nos ambientes virtuais. E muitas vezes essas fotos, essas imagens não foram as crianças que publicaram, foram os pais responsáveis, e são fotos e materiais que não são de conotação sexual, e sim de vida normal, cotidiana, mas que foram tiradas de contexto, foram manipuladas e daí sim foram redistribuídas sem o conhecimento dos pais. É um ponto bem importante para a gente ficar atento. As crianças, claro, são as mais vulneráveis para aplicações de golpes na internet. Elas acreditam realmente muito mais do que os nossos pais, muito mais do que os idosos. As crianças são muito mais vulneráveis, até porque parte desses adolescentes acham que sabem de tudo, não sabem nem chegar na esquina sozinhos, mas eles acham que sabem, e eles são mais vulneráveis a viver golpes na internet, principalmente com relação à segurança das contas, enfim, falta de fato uma conscientização. Essa conscientização, pessoal, tem que partir de pai e mãe, que são os responsáveis das crianças, propriamente dito, e crianças e adolescentes não têm, de novo, nem maturidade emocional para distinguir aquilo que pode ser um golpe, aquilo que não pode ser. Eles não têm a condição também emocional de lidar com o cyberbullying, eles não sabem o que fazer, eles podem saber muito bem ligar e desligar um aparelho, eles podem muito bem como se conectar à internet, como jogar, mas na hora que a gente precisa que eles saibam de alguma coisa além disso, eles patinam, eles não sabem, até por conta da maturidade intelectual mesmo, eles são crianças. Pode ter o tamanho que for, mas eles ainda são crianças. E olha só, 33% dos usuários na internet reportaram ter acontecido alguma coisa na internet que eles não gostaram, se ofenderam ou se chatearam. Muitas vezes essas ofensas ou essas chateações, elas são crimes que eles viveram na internet, mas que por desconhecimento, tanto de pais quanto deles, não sabem que foi um crime. Por exemplo, fulano compartilhou o número do WhatsApp com Beltrano. Compartilhar esses dados, por incrível que pareça, pode ser desconhecido de vocês, também é um crime virtual e é realizado de uma maneira muito comum. Print de conversa do WhatsApp, você também não pode sair printando as conversas do WhatsApp e mandando para fulano, para ciclano, Beltrano, coisa que nós adultos acabamos fazendo também de uma certa frequência. Isso também é previsto, isso também é considerado um crime virtual. E 30% das crianças usaram a internet para procurar ajuda quando aconteceu algo ruim ou para conversar sobre as suas emoções quando se sentiram tristes. Olha, gente, eu tenho um adolescente em casa, vamos imaginar um cenário, eu tenho um adolescente em casa que está passando por uma situação ruim para ele, que ele talvez ele desconheça até a gravidade do que está acontecendo com ele, e ele não nos busca em casa. Ele não busca pai, mãe, tio, professor, ele busca um desconhecido, né, na internet para falar sobre os seus sentimentos, suas emoções, para contar o que está acontecendo, mas ele deixou de fazer isso dentro de casa. Então, isso é algo bem importante e que a gente não dá a devida atenção. E daí, a partir disso, desencadeia uma série de outras consequências, uma série de outros problemas. E quase metade dos pais das crianças, né, dos jovens, não tem redes sociais verificadas, acompanhadas, monitoradas pelos pais. E aí eu faço a primeira pergunta, né? Vocês têm o hábito realmente de monitorar o que o seu filho faz online, de acessar os sites que ele acessa,
de verificar os históricos que eles fazem de buscas, saber os aplicativos que eles têm instalados no aparelho deles, às vezes, muitas vezes, disfarçados de joguinhos ou de alguma coisa, mas hoje já existem alguns aplicativos que são chamados cofres, que eles armazenam. Você abre, pode ser uma calculadora. Quando você digita lá a sua senha, abre-se o aplicativo e está lá armazenado fotos, mensagens, documentos, está armazenado uma série de coisas. Mas pai e mãe, quando pega o celular da criança, vê só ali na frente que é como se fosse um ícone de uma calculadora ou ícone de um jogo. Então, primeira pergunta: vocês, pais, fazem essa verificação? Fazem essa orientação? Eu vejo muitos pais, a preocupação para assim, olha, não compartilhe que você está online em tal lugar, não fale onde você mora, não diga onde você estuda. Mas quando a gente sai para o shopping para passear, para a praça, a gente fala onde a gente está. E aí, para quem está monitorando, para quem está acompanhando essas pessoas na internet, eu não preciso saber onde ele estuda. Eu sei que ele é amigo da professora, eu sei que ele é amigo da outra criança, tem umas 15 crianças que estão dentro daquele mesmo perfil que estuda numa determinada escola, chega no final de semana, ele vai num parque, ele vai numa determinada praça, ou seja, eu consigo inclusive traçar geograficamente aonde essa criança mora. E além disso, quando a gente sabe que quem é o pai da criança, a gente vai no LinkedIn e sabe qual que é a profissão daquele pai. Como que a gente descobre qual que é o pai da criança através das redes sociais? O primeiro comentário geralmente é da mãe, geralmente é o comentário do tipo, amo você, te amo, filho, fofo, lindo, amado da mamãe. Tia também adora fazer isso. Então a gente consegue facilmente, de uma maneira muito rápida, entender poder aquisitivo da criança, lugares onde ela frequenta, quem são os pais responsáveis, as profissões dos pais, mais ou menos quanto que esse pai ganha, porque uma vez que está a profissão lá no LinkedIn, a gente já consegue saber também sobre isso, e a criança não compartilhou a localização dela. Entende como a coisa funciona? Através das conexões, da busca da informação, a gente consegue saber mais daquele indivíduo. Só que a diferença é que quando o indivíduo é adulto, a gente tem uma maturidade diferente para lidar com os problemas que acontecem online. Quando a gente é criança e adolescente, a gente não tem isso, e a gente precisa, a responsabilidade é de pai e mãe de educar as crianças. Eu tenho certeza que vocês ensinaram seus filhos a andar de bicicleta com todo o cuidado do mundo. Vocês ensinaram o filho de vocês a falar direito com o coleguinha, a não usar determinadas palavras, a ser bom dia, né? Fazer o bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas, fazer a palavra, né? As palavrinhas mágicas. A gente ensina tantas coisas para a criança. A gente bota a criança, por exemplo, numa bicicleta com rodinha para que evite se machucar, para que evite sair por aí se quebrando, mas a gente entrega um celular na mão de uma criança sem nenhuma orientação prática e real. A gente não traz para dentro de casa casos que aconteceram com outras famílias para falar assim: olha, isso que acontece. Olha, isso que aconteceu com fulano, lá em outro estado, outra cidade, mas para tentar trazer um pouco mais da realidade. E a gente entrega verdadeiras máquinas na mão dessas crianças sem nenhum tipo de orientação e ainda um pouquinho pior, sem qualquer tipo de acompanhamento e sem qualquer tipo de monitoramento. E ainda usamos a desculpa. A desculpa é, mas é que eu não entendo muito bem disso. Sim, mas aí, hierarquicamente, o teu filho entende mais que você. A gente bota essa capacidade para ele num nível superior que a nossa. E aí, quando as coisas acontecem, quem que tem que resolver? É a gente. Então, está na hora da gente assumir a nossa posição de pais responsáveis e de começar a tratar melhor esses ambientes virtuais. Será que meu filho fica quanto tempo conectado? As pessoas sempre estão muito preocupadas em quanto tempo a criança permanece conectada e não o que ela faz conectada. Não que possa ser um sem limite, com todo o tempo disponível para ficar online jogando, mas a gente precisa entender que tem crianças que têm 1 hora de conexão, mas em 10 minutos faz um estrago absurdo. Ela consegue fazer miséria com 20 minutos, ela consegue falar com todo mundo, ela consegue usar uma série de aplicativos, descobrir coisas surreais
em 20 minutos de conexão. Então, não é somente o tempo de conexão, mas o que ela faz nesse tempo de conexão. Então, observe quanto tempo o seu filho passa online, mas também observe o que ele faz online. Eu fiz alguns videozinhos aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês sobre esses tempos, né? Sobre como que a gente consegue ver o que que o nosso filho está fazendo online. Isso aqui é um videozinho de passo a passo do TikTok, que ele mostra exatamente onde você vai lá nas suas configurações de conta, ele tem o centro de atividade, onde você pode ver o histórico dos vídeos assistidos pelo seu filho nos últimos dias. Você consegue ver os comentários que o seu filho realizou online para outras contas. Você consegue ver o que ele anda curtindo, né? Quais são os likes que ele acaba realizando e o que ele anda pesquisando também. É o centro de atividade. Isso não é só exclusivo do TikTok, tá? Isso tem para quase todas as redes. Não é somente TikTok e somente adolescente. As nossas contas também estão com esses mesmos recursos. Então, eu entrei aqui na minha conta do TikTok, entrei na aba de configurações e está ali, ó, centro de atividade. Uma das opções lá em cima vai ter centro de atividade, onde você entra e aí você consegue ver o histórico dos vídeos assistidos. Isso diz muito sobre o que o teu filho anda consumindo online. Você consegue ver também o histórico de comentários, todos os comentários em todos os conteúdos que ele fez, e o histórico de pesquisa, o que ele anda pesquisando. Isso também é importante para a gente saber o que que anda despertando a atenção da criança online. Isso é o TikTok. Dentro do TikTok, eu acho que vocês conseguem ver na tela, não sei como que tá aí para vocês, mas ele tem o tempo de tela, que é o quê? É uma forma de você controlar o tempo de tela que o seu filho vai ter, ou ainda controlar o tempo que ele vai ficar conectado. Por padrão, uma conta de uma criança, de um jovem, de um adolescente, tem ali de 13 aos 17 anos, ele tem por padrão um perfil privado, que a própria plataforma já quando cria a conta, ela já deixa privada essa conta. Ele já tem a limitação do dormir. O que que é isso? Que a partir das 9 da noite a criança não recebe mais nenhuma notificação no celular para que ela fique, né, dormindo. O tempo de conexão é de 40 minutos em tela, ou seja, ele não fica mais que 40 minutos em tela, vai aparecer uma mensagem na tela, a criança vai ter que digitar uma senha, ou ela vai ter que dar um ok para sair daquela tela e ela voltar para assistir. Mas o que que acontece? Como as crianças não têm o controle dos pais, elas acabam burlando a própria regra do sistema. E eu conheço muitos pais que acabam desfazendo essas configurações para que ele não seja o tempo inteiro incomodado para ir lá digitar a senha, para que não vá para liberar. Daí não adiantou, né? Porque a plataforma dá o recurso, mas ou a criança burla ou o pai desconfigura para que evite ali a procura ali constante do filho. Então, no tempo de tela, então você tem o centro de atividade para você ver todo o histórico do teu filho, e você tem o tempo de tela, que é para você controlar o que ele tem, o tempo que ele passa conectado e o tempo que ele ficou conectado com o aplicativo aberto, quantas vezes ele abriu esse aplicativo durante o dia, até para você também conhecer um pouco mais sobre o comportamento dele online. Então, a gente tem aqui, ó, eu consigo definir e personalizar o meu tempo de tela e eu consigo personalizar o tempo de pausa. Por quanto tempo eu quero que ele use após um período ininterrupto, ele tem que parar por quanto tempo? Eu posso determinar um período personalizado ou eu posso usar os que são ali padrões. Isso é no TikTok. No Instagram é a mesma coisa, só que ele vai ter um outro nome. A diferença é que no Instagram a gente não tem o histórico dos vídeos assistidos, mas a gente tem das curtidas, a gente tem dos comentários. Por quê? Porque se nosso filho é vítima ou se o nosso filho é o agressor de um cyberbullying, por exemplo, ele vai ter que fazer comentários. Os comentários ficam registrados, a gente consegue entender de qual lado o nosso filho está. Lá nas suas configurações de conta também, você tem sua atividade, e aí ela demonstra todas as suas ações, as curtidas, os comentários, as marcações, as respostas nas figurinhas, se ele anda participando de enquetes de outras contas, que tipo de resposta ele anda dando por aí,
sair por aí distribuindo respostas, às vezes agressivas, às vezes não. A gente consegue ver o que que ele publicou e excluiu com até 30 dias, que também é algo bem importante, porque talvez vocês não saibam, mas geralmente a criança tem pelo menos duas contas diferentes no Instagram, uma que eles chamam de PVT e a outra que é a oficial, que geralmente os pais ou os familiares acabam seguindo. Essa conta PVT deles, essa conta privada, ele não tem no celular, ele tem no celular do amigo, que é uma outra coisa que eles fazem também, que é uma engenharia muito complexa para nós adultos, né? Você ficar administrando uma conta, mas não é no teu celular, é na conta, no celular do teu amigo. Então, observe se na conta do teu filho, no aparelho do teu filho, tem conectado uma outra conta, pode não ser a dele, pode ser a do coleguinha dele. Então, que eles fazem essa troca e falam assim: ah, é do fulano, fulano pediu para acessar pelo meu celular. Então, se tem isso no dele, possivelmente no do amiguinho, tem a dele privada lá. Então, é uma engenharia que eles fazem para tentar esconder as coisas dos pais, inclusive esconder esse monitoramento. Mas você consegue ali, através das configurações de conta, saber todo desse histórico, tudo aquilo que ele anda fazendo, curtindo, enfim. É uma forma da gente conseguir acompanhar um pouco mais. Além disso, no próprio Instagram tem uma outra configuração de conta, que é o controle familiar. Então, você tem ali nas configurações também, você tem a supervisão. Logo nas configurações, depois de salvos, tem aqui ó, a supervisão. Essa supervisão você pode dizer que você é pai responsável. Acho que é no próximo. Isso aí. Aí você entra aqui, você consegue a central da família, você consegue adicionar a conta do teu filho para você acabar acompanhando. Então, você não verá o histórico de pesquisa, é uma conta que você vão poder remover, vai poder ter um controle maior sobre tudo aquilo que o seu filho recebe, inclusive conferir as notificações na conta do adolescente quando ele altera alguma coisa. Então, um controle parental bem interessante que você pode ativar na tua conta do Instagram. Ó, ele pede para você selecionar qual perfil que é o do teu filho, é só você pesquisar caso ele não apareça aqui nas primeiras opções. Então, todas as plataformas, elas trazem recursos para a gente conseguir acompanhar, monitorar, fiscalizar, vigiar os nossos filhos, mas a gente acaba passando batido, e aí depois que acontece algo mais delicado é que a gente vai se preocupar com isso. O cyberbullying é uma das questões que mais as crianças são mais vítimas, tá? 29% dos pais responsáveis já afirmaram que os filhos foram vítimas de uma violência online. Então, veja, quase 30% dos pais falam assim: meu filho já foi vítima de alguma violência online. 50% dos pais também afirmaram que as agressões online, todas essas situações mais embaraçosas, vieram de colegas de classe. São de pessoas conhecidas, são de amiguinhos, são de pessoas de convivência, não somente do amigo da escola, mas de repente o amigo da rua, de alguém que faz uma atividade do futebol, da natação, de alguma atividade extracurricular, é de alguém que é conhecido da pessoa, da vítima, né, do adolescente em si. 65% dos casos tiveram a ocorrência através das redes sociais, ou seja, as crianças cometem o cyberbullying através das redes sociais. E é muito delicado isso, porque quem faz cyberbullying é uma criança também. A gente esquece disso, porque o nosso filho é vítima de um cyberbullying, mas quem faz o cyberbullying? Uma outra criança que tem geralmente a mesma faixa etária do nosso filho, ou seja, é o filho de uma outra pessoa que pode ser da mesma, pode viver essa mesma situação, mas acabou agindo contra uma outra pessoa. Inclusive, um dado bem importante é que 22% das crianças e dos adolescentes brasileiros afirmaram que já praticaram cyberbullying com alguém conhecido. Então, os pais sabem, acontece nas redes sociais e as crianças realmente afirmam que eles realizam cyberbullying com outras crianças do convívio deles. E esse cyberbullying acontece através das redes sociais. Sabe como começa, gente, no cyberbullying? Com uma figurinha no WhatsApp. É a principal forma como eles iniciam um cyberbullying. Uma figurinha inocente no WhatsApp, sem a intenção. Fizeram uma figurinha lá do fulaninho, vamos pegar aqui a Fernanda. Fernanda estuda, Fernanda ou faz uma atividade extracurricular, e estava lá na minha atividade, fizeram uma figurinha comigo, só no grupinho lá nosso. E aquilo começou, e eu vi, né, a figurinha era minha, eu participei e tal, eu achei que tudo bem.
Só que a partir do momento em que essa figurinha saiu deste grupo, foi tirada desse contexto e começou a ser usada em outros lugares como uma forma de meme, de zoação, a partir daí começou o cyberbullying. E aí, como os ambientes virtuais têm um peso maior para a Fernanda começa a manifestar os sinais de ser vítima de um cyberbullying, que ela tem é, a tristeza, né, o afastamento, ela não quer mais ir para a escola, ela tem a irritação excessiva, até que ela entra realmente em casos mais graves. Então, veja, começa com uma bobeira. Qual bobeira? Uma figurinha de WhatsApp, por exemplo. Para nós, pais, é bobeira. Para eles, não é uma bobeira. Então, cabe nós começar a fazer o acompanhamento. Volta para casa, pega o celular do seu filho, como quem não quer nada, de surpresa mesmo, para não dar tempo dele apagar nada. Entra lá no WhatsApp e vê as figurinhas que ele tem salvo nos favoritos. Veja se tem a figurinha com o rosto de alguma outra criança. Talvez o seu filho possa ser vítima, ou talvez o seu filho pode ser o agressor. Entra no TikTok do teu filho, visualiza lá o histórico de pesquisa, pode ser que seja surpreendente, ou pode ser um alívio também, né? Que nem só coisas ruins, né? Pode ser que a gente realmente tenha uma criança que está mais preocupada com isso e que, não, que a gente não precisa ficar tão na pilha, mas é importante o acompanhamento constante. Gente, o cyberbullying é algo muito sério, porque realmente tira a paz das crianças. Eles deixam de ir para a aula, eles perdem rendimento escolar, eles não querem mais conviver com outras pessoas, eles têm crises de ansiedade, algumas crianças desenvolvem depressão também, depressões bem mais severas, mais graves, e tudo através de comentário maldoso no Instagram. Por que eu trouxe, né, o passo a passo? Porque às vezes é um comentário maldoso, às vezes é o uso da figurinha, às vezes eles criam outras contas nas redes sociais para falar mal de fulano, de Beltrano, e o cyberbullying começa com algo inofensivo, mas que foi minimizado por todas as pessoas que cercaram a criança, seja pai, tio responsável, parentes, professores, enfim, é alguém que no entorno da criança minimizou o fato e aí acabou virando uma bola de neve e acabou tendo um descontrole. Eu trouxe um caso bem recente, que eu não sei se vocês ficaram sabendo, do filho de uma cantora. Ele foi encontrado morto após mensagens de ódio. Ele era um adolescente de 16 anos, ele publicou um vídeo dançando, fazendo uma dancinha no TikTok, com outras duas pessoas, se eu não me engano, por conta de tantos comentários maldosos que ele recebeu naquele vídeo, falando que ele dançava mal, falando que ele não sabia dançar, que ele era feio, que era isso, que era aquilo. Ele não aguentou o volume de comentários negativos e acabou cometendo suicídio. Aí você fala assim, mas é uma criança. Não, gente, é uma criança que não consegue lidar com o volume, com a situação no ambiente virtual e que não teve suporte e estrutura, seja familiar ou psicológica ou emocional, para lidar com aquela situação, até porque nós não recebemos, nós não damos nenhum tipo de orientação sobre o uso da internet, sobre o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer, a gente passa como se fosse algo natural, vida que segue, porque a gente não dá a mesma importância. Outro ponto que é muito delicado para os adolescentes é o uso da imagem. E é algo que a gente faz, sabe aquela reunião familiar que a gente tem, que a gente tira uma foto que o adolescente não quer tirar, que a gente posta, principalmente um parente mais distante, marca a gente também, a criança não gosta, ela se sente de uma certa forma exposta, de uma forma que ela não gostaria, e de novo, para o adolescente, outros amigos vão ver aquela foto e cria-se um ambiente favorável ao cyberbullying. Inicialmente, aquela foto foi publicada por um parente sem a intenção, jamais teria intenção, mas a forma que é usada por terceiro, sem o controle, é que acaba virando um problema gigante. Até porque também não pode sair por aí publicando foto dos outros sem autorização, né? Porque daí isso também já faz parte de uma outra seara. Mas, só para vocês entenderem a movimentação do cyberbullying, de como as coisas acontecem no ambiente virtual, para vocês ficarem um pouco mais atentos. E aí, será que o nosso filho é vítima? Ou será que o nosso filho é o agressor? Qual que é a diferença entre o filho que é... Acho que não passou. Qual o monitoramento que a gente dá para ele?
Vocês ficaram sabendo daqueles casos, né, dos ataques às escolas, né? A polícia fez uma apreensão de 4 menores e 2 adultos aqui na região de Santa Catarina. Outra ação em Goiânia, eles prenderam, né, e recolheram 51 adolescentes que estavam envolvidos com essa organização. 51 adolescentes estavam planejando, estavam envolvidos com essas situações dentro das escolas, e algo que aconteceu muito recente, que a gente está vivendo um caos, porque a gente manda o nosso filho para a escola e entra um maluco dentro da escola e sai fazendo aquelas crueldades absurdas. E quando a gente percebe que existe adolescentes, outras crianças, planejando de alguma forma envolvidas com esses crimes, é algo bem delicado, bem importante e algo que a gente precisa tomar bastante cuidado. Em Santa Catarina, foram 38 pessoas conduzidas a delegacias, 18 entre adultos e adolescentes, de novo. É impressionante o quanto que os adolescentes estão envolvidos com essas situações mais drásticas, mais dramáticas. E aí a gente precisa saber, será que o nosso filho é a vítima ou será que o nosso filho é o agressor? O adolescente europeu está normalizando comportamentos mais criminosos, também isso é algo que para fora do país eles já estão achando normal. Por que que eu trouxe algo para fora do país? Porque daqui a pouco chega para a gente também, é natural. Eles olham, eles acompanham aquilo lá, trazem para a gente, e em algum tempo a gente vai entrar também nesses moldes se a gente não retomar a rédea, que é a obrigação responsável e legal de pai, mãe, adulto, responsável por aquela criança de orientar melhor. Eu sempre falo que é o uso consciente, não o uso proibido. A gente não tem que proibir o uso, até porque a gente não vai ganhar essa história da proibição do uso da internet. Muito pelo contrário, a gente precisa conscientizar. Eu percebo que alguns pais precisam se conscientizar do comportamento que eles mesmos têm online, mas eles também precisam conscientizar as crianças, os adolescentes sobre o uso, sobre o perigo, sobre como as coisas acontecem nos ambientes virtuais, dominar as ferramentas. A gente é adulto, a gente aprende a fazer as coisas, então a gente precisa dominar essas ferramentas para conseguir ensinar melhor as crianças a como se proteger, a como lidar nessas situações de conflito, mostrar mais, trazer mais para a conversa de dentro de casa, o que aconteceu em outro estado, a gente precisa contar mais para eles como que gira o que parece ser inofensivo, não é para outra criança que está passando. Então, a gente precisa trazer mais essa consciência e é com conversa, a gente não adianta outra coisa. E observar os sinais. As crianças sempre vão manifestar os sinais de que algo tá errado, algo não está de acordo, algo está saindo do eixo dela. Dialogar mais com os nossos filhos, com as crianças, sobre os conteúdos que eles acessam online, sobre o que eles podem, o que é mais adequado de fazer nos ambientes virtuais, sem a necessidade de restringir, até porque a gente é um povo conectado, é uma habilidade de trabalho também, então eles vão acabar utilizando para fins profissionais dele, então também não vai adiantar a gente fazer essa proibição, essa restrição, mas a gente precisa conversar mais, a gente precisa gastar mais a nossa saliva, orientando mais as nossas crianças. E a gente precisa conhecer o mundo deles. Eu sei que é um pouco difícil, é um pouco mais delicado para a gente por conta da idade, por conta dos nossos afazeres do dia também. A gente às vezes não tem tempo, mas a gente precisa entender, a gente precisa monitorar, a gente precisa saber dos jogos que eles gostam. Alguns pais precisam talvez até experimentar alguns jogos para entender o porquê que aquilo lá vicia tanto eles. A gente precisa falar abertamente com os nossos filhos, sem tantos dedos, a gente precisa falar o jogo, jogar claro, jogar limpo, mostrar realmente para eles e dar limites e consequências racionais. O que que é o limite de consequência racional? Não adianta você falar para o teu filho que ele só vai jogar ou ele só vai se conectar meia hora por dia, sendo que ele tem tarefa para fazer. E ele vai fazer a tarefa online, ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que usar os recursos, ele vai ter que, de repente, usar um aplicativo de locomoção, alguma coisa, e ele vai estar conectado. Então, a gente precisa dar os limites e dar as consequências quando ele sai desses limites, mas consequências que são racionais, que são possíveis de serem cumpridas. E a gente não pode terceirizar. Educar demanda cuidado, atenção, não tela. Eu percebo que tem muitos pais deixando a educação para as telas, até para ter um pouquinho mais de paz,
mas aí a gente tem crianças é, totalmente vulneráveis e pais acabam ficando muito mais vulneráveis quando as crianças são vulneráveis online. Gente, o que eu tinha para conversar com vocês é isso. Deixo meu telefone, caso vocês queiram falar, ou caso vocês tenham, de uma forma privada, tentar manifestar alguma coisa que eu possa ajudá-los. Espero ter conseguido trazer um pouquinho mais de clareza sobre como as coisas acontecem, é, as coisas na internet, provavelmente dito. Pode ser que a realidade de vocês seja um pouco diferente com relação aos tempos de conexão, ou talvez ao uso mais excessivo, mas é importante a gente ficar claro que achar que o nosso filho está imune, achar que com a gente não vai acontecer, que é só com a família de Beltrano, é só com a família de Ciclano, porque não é, a gente está conectado, a gente vive num mundo cada vez mais conectado, onde a necessidade de se conectar vai estar presente para todas as situações pessoais ou profissionais, e achar que a gente está imune é muito arriscado na forma como nós estamos vivendo. Eu realmente queria trazer um pouco mais dessa provocação com vocês. Oi, Fernanda, boa noite. Oi, boa noite. Boa a sua fala. Eu estou aqui acompanhando as famílias que entraram online, que tiveram conosco em reunião presencial ontem à noite. E algumas fizeram alguns comentários, e você até foi interagindo com comentários delas aí durante a sua fala. E vou abrir aí para as famílias que estão na escola conosco. Recanto Perfeito. colorido, se tem alguma colocação, alguma pergunta que gostaria de trazer. Sexto ano, Luciana está aí mediando o sexto ano, certo, Lu? Certo, Maite. Alguma pergunta, alguma coisa aí para aproveitar a presença da Fernanda? Elas estão falando que é mais reflexão do que perguntas no momento. Que bom. Objetivo atingido, era provocar essa reflexão de fato, realmente. Vou aproveitar enquanto o pessoal está falando ali, que a Marcela comentou o seguinte: aqui meu filho usa pouco o celular, mas usamos o Google Family para o controle de tempo e conteúdo. O Google Family, para quem não conhece, é um aplicativo do próprio Google, que você pode instalar no teu celular e ele faz essas conexões familiares e você tem um controle maior, tanto do tempo quanto do conteúdo que o teu filho está acessando. É uma excelente, é uma excelente iniciativa, Marcela. Parabéns, espero que outras famílias também utilizem, mas também faço a sugestão de dar uma pesquisadinha lá no que mais a criança anda fazendo. Tem o My Activity do próprio Google. Você pode pesquisar no Google mesmo, minhas atividades. Ele vai te dar lá e ele vai te dar o histórico de pesquisas do YouTube. O que o seu filho anda pesquisando no YouTube, ele também vai conseguir te dar, que eu acho que é bem importante para a gente conhecer um pouco mais do hábito das nossas crianças online. Daí a gente sabe realmente o que o nosso filho está passando, né? Certo, Fernanda. Seguindo aí o sétimo ano, Tati está mediando aí. Tati, alguma colocação, Sim, pergunta, por favor? tem uma pergunta aqui. Em relação à pesquisa, dos temas pesquisados pelos adolescentes, há diferença percentual entre meninas e meninos Não, daqueles temas? não. Meninas e meninos. Meninos, a diferença, por exemplo, quando ele pesquisa por saúde, ele vai pesquisar sobre como aumentar músculos. Sim. Ele vai pesquisar de como ele aumenta equipamentos, exercícios de academia em casa, por exemplo. Ou ele vai buscar, do nada, teu filho vai querer uma bola ou um. Ai, tem um nome, um aparelho que é uma molinha que eles ficam apertando para estimular o crescimento dos músculos. Então, a diferença é só o viés. Por exemplo, se é uma menina, ela vai procurar sobre dietas, vamos supor, para emagrecer. Meninos vão procurar sobre dietas para aumentar músculo, tônus muscular, para crescer mais rápido. É mais. A categoria é a mesma, é só o viés da pesquisa que é um pouco diferente entre meninos e meninas. E, por incrível que pareça, meninos, desculpa a forma como eu vou falar, enfim, mas no mercado
da comercialização na venda de materiais pornográficos, o material do menino, ele é mais caro. Então, uma atenção especial para quem tem filhos em casa, meninos, na divulgação, na publicação dos conteúdos das crianças, dos meninos, porque infelizmente, mais uma vez, desculpa a forma como eu vou falar, mas o material fotográfico do menino, ele é mais caro no ambiente virtual. Tá ok, obrigada, Fernanda. Vamos seguir. Oitavo ano. Ana Cristina, se não me engano, está aí mediano oitavo ano. Alguma pergunta, Ana Cristina, aí dos pais? Algum comentário? A Ana está ali se aproximando da tela. Oi, Ana, algum comentário, alguma pergunta? E já estendo também para o grupo aí do nono ano, se gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta. Em seguida, a gente tem um pai aí que levantou a mão também querendo falar. Eu gostaria. Pois não. É o seguinte, Fernanda, né? Fernanda, vou te colocar uma situação. Um adolescente filma o outro adolescente numa situação até corriqueira, né? E esse que filmou posta no TikTok, né? Como é que fica a responsabilidade, por exemplo, legal disso? A responsabilidade é do pai do adolescente que fez a postagem? Né? Sim, é o uso indevido da imagem, ainda mais de um menor, né? Ainda mais em um conteúdo público. Então, legalmente falando, quem é responsável pela criança, pela atitude da criança, são os pais irresponsáveis, né? É um crime virtual, nem somente virtual, é o uso, é o uso indevido da imagem de uma pessoa. E tem o agravante, que é o menor, e põe mais um agravante que foi distribuído, nas redes sociais, e põe mais um agravante aí, que é o uso completamente, enfim, de uma imagem. Não, quem precisa buscar essa ajuda é a vítima, que busca o amparo legal, a família da pessoa é acionada judicialmente, ou até mesmo através da delegacia. Se a cidade tem a delegacia de cybercrimes, procura a delegacia de cybercrimes. Caso ela não tenha, procura a delegacia normal, faz o boletim de ocorrência para que as medidas sejam realizadas. Em alguns casos, é uma orientação que é feita para os pais para que esse conteúdo seja removido quando não teve uma repercussão muito grande, apesar de eu discordar, que eu acho que todo conteúdo público tem uma repercussão, até porque tem um dano também aí em cima disso. Os pais são chamados, em alguns casos, prestação de serviços à comunidade, em alguns casos, indenização, depende da situação e do material envolvido. Mas cabe à vítima buscar a ajuda, a ajuda. O que é importante para buscar essa ajuda? O print de tela, mostrando, né, que ela está naquele conteúdo, que ela não está ali porque ela quer. O print dos comentários também é bem importante que você tenha. Se você não souber tirar o print, tire uma foto ali de um outro celular mostrando que aquele conteúdo está público, e buscar a delegacia de cybercrimes, caso a cidade não tenha, a delegacia mais próxima, e realizar o boletim de ocorrência apresentando esses prints. Se você souber quem é essa criança, tiver algum dado dessa criança, nome ou endereço, também é importante já, na hora que vai realizar esse boletim de ocorrência, apresentar isso. Mas não pode. Não pode tirar foto, compartilhar foto, não pode tirar print de conversa, não pode mandar contatinho, passar o telefone de um para o outro. Tudo isso são crimes virtuais que são cometidos de uma maneira corriqueira e que a gente não pode achar normal. Uma outra pergunta, pode dois. É o seguinte, a gente está, você agora vai no consultório, vai em qualquer lugar, você tem que assinar aquele termo, né, ligado à Lei Geral de Proteção de Dados.
o TikTok, Facebook, todas essas redes sociais, isso foi apresentado para essas crianças, isso chega, porque, por exemplo, o WhatsApp, eu não recebi. A única rede que eu tenho é o WhatsApp, entendeu? Não sei, essas redes alguém recebeu, porque eu acho que isso é importante. Está dentro da legislação brasileira e ela se aplica à legislação brasileira, então, mesmo sendo a sede de outro país, né? Porque eu acho que, como é, o corriqueiro, e que não é para ser corriqueiro, vem com a educação, né? Educação digital, educação, alguma coisa que a gente vai ter que começar a trabalhar. É uma responsabilidade não só da escola, porque é sempre tudo da escola, né? Bacana a escola estar discutindo isso aqui, mas eu acho que o mais importante é essa educação, partir também das próprias famílias, porque o cyberbullying e todas essas questões, elas começam também nesse corriqueiro, né? Aí, a minha dúvida é essa, né? Se realmente nessas redes sociais alguém, né, teve que se autorizar, igual a gente está dizendo, tudo que você não faz agora, você tem que autorizar. Porque vai se cuidar dos seus dados, né? Agora, lá cuida também dos nossos dados. Tá. Sim, as plataformas, elas têm os seus termos de uso. Quando a gente cria a conta, a gente aceita os termos de uso. Constantemente, elas fazem atualizações nos termos de uso e elas enviam essa atualização através do e-mail. Infelizmente, nem todos os usuários têm o hábito de ler esses e-mails e de ler os termos de uso, mas elas também não fazem uma comercialização direta dos dados. O que que isso quer dizer? A plataforma, vamos supor, o Instagram, ele tem a conta da Fernanda. Ele não vende para uma outra empresa a conta da Fernanda. O que acontece é, a empresa que quer mostrar um banner, mostrar uma propaganda para a Fernanda, fala mais ou menos o perfil que ela quer de gente e ele pega aquela informação e mostra para a Fernanda. Mas a empresa não viu, né? Ela não teve acesso aos dados da Fernanda. Isso fica exclusivamente com a plataforma. Quando há vazamento de dados sensíveis, aí quando tem vazamento de dados de usuários, ou algum tipo de quebra, ou algum tipo de, enfim, qualquer tipo de hackeamento, alguma coisa nesse sentido, ou o Ministério Público, ou alguma autoridade, ou até mesmo o usuário que identificou que ele teve dados sensíveis vazados, ele também pode acionar judicialmente a plataforma. Em torno de aproximadamente de 2 a 3 anos, os casos estão sendo resolvidos com algumas pequenas indenizações, mas está ocorrendo por conta do vazamento e por conta quando o usuário consegue identificar que realmente teve um vazamento de dado sensível dele e que a causa disso não foi do seu próprio uso, e sim foi da plataforma que não garantiu a segurança. Então, as plataformas, sim, inclusive as plataformas criam recursos constantes, como eu comentei há pouco, a respeito do controle parental, controles de acesso, mas que também não dá para a gente deixar tudo na mão das plataformas, como a mãe mesmo comentou. Ela cria o recurso, mas aí o pai e a mãe desfaz o recurso. Por exemplo, somente crianças a partir dos 13 anos pode ter conta nas redes sociais. Mas eu tenho certeza que tem muita criança que tem menos de 13 que o pai sabe que tem uma conta numa rede social e que permitiu, burlando a regra, burlando o sistema e já ensinando desde criança a mentir, por exemplo, a mentir pequenas mentiras, né? Faz só uma conta ali, diz que você tem uma outra idade para você fazer o uso. O que que a plataforma faz? Quando ela identifica que a pessoa, mesmo que ela tenha dito que, sei lá, ela tenha 18 anos, mas que o comportamento dela se assemelha com uma criança de 13, menor de 13, ele exclui aquela conta. Aí o que que o pai e a mãe faz? Cria uma nova. Então, as plataformas, elas têm alguns recursos, elas criam algumas soluções, parte desses pais gostam, usam e estão, né, nessa intensidade, nesse uso, porém, alguns pais, infelizmente, são um pouco mais irresponsáveis e acabam desfazendo esses controles. Por exemplo, o YouTube mesmo, o YouTube ele tem uma versão Kids, que é o YouTube Kids, que é um aplicativo exclusivo para as crianças.
Mas tem muito pai que usa a própria conta do YouTube e só entrega o tablet ou o celular na mão da criança, mesmo que a criança vá acessar a Galinha Pintadinha ou algum outro conteúdo infantil. Mas ele deveria ter feito o quê? Instalado o YouTube Kids e ter disponibilizado somente o YouTube Kids. Até porque também a gente precisa respeitar a idade que uma criança pode estar em contato com a tela. Crianças menores de 3 anos em nenhum momento pode ter contatos com a tela. Crianças com mais de até, se não me engano, até 9 anos, de 1 hora por dia, ela pode ter contato com a tela, com qualquer dispositivo de tela, né? Então, os pais acabam desfazendo algumas coisas, sendo que a gente precisa juntar, unir forças para que a gente controle e consiga ter um ambiente na internet mais saudável para crianças, né? Não sei se respondi a tua pergunta. Acho que sim. Ok? Aí no nono ano, acho que é a Tereza, não é a Tereza que estava fazendo as perguntas? André, pois não, levantou a mão. Boa noite. Olá, estão me ouvindo? Sim, Nossa. Então, você até tocou no assunto. Primeiro, obrigado aí pela sua excelente palestra, né? Excelente exposição. Muito obrigada. obrigado. Né? Eu tenho uma filha de 4 anos, né? Então, tecnicamente, eu estou engatinhando ainda nessa questão do uso da internet. E eu tenho o YouTube Kids, que foi até agora que você falou, né? E no Bom, YouTube Kids, a gente consegue definir a idade. E a gente definiu a idade dela lá, e assim, eu bloqueei algumas coisas que eu achava que já não era interessante. Só que a gente percebeu que quando ela fez 4 anos, foi acrescentado conteúdos, esse tipo, antes era esses conteúdos mesmo, galinha pintadinha, né, umas coisas assim bem. E a partir do momento que ela fez 4 anos, eu percebi que foi acrescentado conteúdos, principalmente de YouTubers, né, que produzem conteúdo. E aí a gente começou a ficar bloqueando. Só que a gente bloqueia o canal, mas acontece que muitas vezes tem um título diferente, mas que é daquele youtuber. E uhum. aí você tem que ficar bloqueando vídeo por vídeo, porque a inteligência artificial ela meio que burla o bloqueio que É, você mesmo fez. E eu, você assim, por favor. pode falar, imagina, continue. E aí, assim, eu achei esse negócio assim, muito cansativo. A gente está avaliando, falei assim, acho que eu vou reduzir a idade dela para 3 de novo, Exatamente, para exatamente. poder. Era justamente isso que eu ia te falar. Reduz de novo a idade dela. Ah, Deixa ótimo. ela nos 3 anos até quando ela tiver uns 5. É isso que eu, Para a que eu pensei. plataforma diz que ela tem 3 e mesmo que ela já tenha 5 anos de idade, continua mantendo um controle maior. Mas é extremamente importante que você ainda assim mantenha a vigilância. Não, a gente Por mantém quê? vigilância, Porque né? as plataformas são sistemas e eles lidam de acordo com padrões. Então, o padrão entende que a partir dos 4 anos já automaticamente pode ter acesso a outros conteúdos. Aí você diz, não, É, não pode. Aí ele falou assim, então tá bom. E esse? Não, também não pode. Aí ela realmente fica nesse looping burro, né? Para algumas coisas ela é extremamente eficiente, para outros ela dá uma. Ela parece que ela é burra mesmo. Eu acho que não tem outra palavra que seja que sim, explicite melhor o que ela faz. E aí a orientação é volta tua filha para os 3 anos e deixa ela lá nos 3 até pelo menos uns 5 anos de idade para você ter um controle melhor. E perfeito. cuidado com o tempo. E de preferência, se você tiver alguma coisa que ela não aproxime a tela dos olhos, Não, a tá? gente usa muito a televisão. Show de bola. Mas mantenha a distância da tela dos olhos da criança, porque realmente, como são vídeos coloridos, com bastante troca de informações, né? Ele é estimulante, é extremamente estimulante, pode ocasionar alguns riscos pequenos, danos cerebrais, quando a criança é menor de 5 anos. Então, se Perfeito. atente à posição, à proximidade de tela propriamente dito. Independente se é celular, se é televisão, ou de repente videogame, enfim, a tela, né? Porque por conta do brilho e por conta das trocas de cores com os brilhos, isso ocasiona danos cerebrais. Tá? Perfeito. Muito obrigado. Claro, né? Dano cerebral somado à quantidade de tempo exposto, não é o caso, mas enfim, só realmente é importante a gente lembrar de manter a luz
o brilho afastado da criança. Tempo Obrigada, André. Ok, é obrigado. porque pode ser Obrigado, melhor Maite. aproveitado, né? Com outras coisas nessa fase, né? Exato, Ah, exato. sim, não, a gente brinca muito com ela. Brinca É, muito. sem dúvida, André. Mas Obrigada. é que, tipo assim, desculpa, é que, assim, na verdade, eu vejo, não sei se eu estou errado, hoje, que, assim, a gente trabalha com celular, trabalha com computador, né? Então, é uma coisa, assim, que a gente usa muita tecnologia, né? Então, a criança já fica ali, né? Querendo ali, né? Usar o que você usa. Então, a gente acaba É uma, cedendo um pouco. é uma realidade diferente, né, André? É, Nasce já inserido no ambiente, a gente precisa contornar, assim como a gente teve que contornar outras questões quando a gente estava na nossa infância, a gente precisa contornar outros cenários agora com o ambiente virtual. É difícil, eu entendo porque eu tenho 2 filhos, eu sei que é muito difícil passar por isso, mas a melhor forma é administrar, fazer quase uma dança do cisne ali, para você conseguir manter o equilíbrio emocional, porque eles surtam a gente realmente, manter a vida e fazer com que eles tenham acesso a essas tecnologias, mas com controle, com racionalidade, é uma dança mesmo, a gente tem que rebolar é para uma fazer. ginástica. É uma ginástica mesmo, é uma ginástica mesmo. Mas obrigada, viu, André, pela tua participação, obrigada pelas palavras. Muito É, obrigado a você. e essas dicas que você deu para a gente hoje, Fernanda, vão ajudar a gente nessa dança. São algumas ferramentas aí importantes. Eu queria te agradecer. Acho que foi uma fala bem objetiva, uma fala que, né, é acessível aí a todas as famílias. Queria dividir com as famílias que a gente vai deixar disponibilizado esse encontro gravado no YouTube da escola, tá? Então, em breve estará lá direitinho. E agradecer a presença aí de todos hoje, online, presencial. A gente vê que algumas famílias já começaram a se retirar, né, Fernanda? Mas muito obrigada pela sua contribuição. Acho que a gente vai continuar aí um trabalho juntos, vamos continuar nessa parceria, enfim, que renda frutos, novos frutos. Obrigada, viu? Eu que agradeço, professora, obrigada de verdade, obrigada aos pais, todo mundo que participou, que esteve presente. Contem comigo, caso vocês precisem dessa apresentação, eu também posso disponibilizar. E a nossa parceria só começou, contem comigo para o que vocês precisarem. Obrigada mesmo. Boa noite a todos. Até Boa breve, noite. Fernanda.